Salve, salve, povo santo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da Paróquia Santo Antônio. Aquele podcast online que pode te levar à santidade. Eu sou Arthur, pasconeiro da comunidade Nossa Senhora de Nazaré. E eu sou Paula, discípula da Missão Galileia. E nós estamos aqui para falar sobre alguém muito especial. Quando Deus dá missões poderosas, únicas, Ele também prepara para que as pessoas que assumam essas missões, elas recebam as graças necessárias. Nós vamos falar hoje sobre alguém que é um pilar que não foi um tropeço, como muitos acham, ou que não foi alguém escolhido aleatoriamente ali na história, que de repente apareceu. Alguém que passou pelo coração de Deus, passou pelos planos de Deus e se tornou realidade. Um homem justo, como é colocado na Bíblia, e que muito vem nos trazer como lição de servir a Deus em primeiro lugar, em todas as coisas. Hoje nós vamos falar sobre o nosso querido São José. E para o nosso bate-papo sobre São José, nós temos a presença da nossa ilustre convidada, Sara Raquel. Ela que é casada, mãe de 3 filhos, consagrada da comunidade dos viventes, farmacêutica e professora. Seja bem-vinda, minha santa. Muito obrigada, minha gente, pelo convite. Que prazer estar aqui no dia de hoje falando sobre São José, hein? Muito obrigada mesmo. E para começar o nosso bate-papo sancto sobre São José, roda a vinheta. Então, da mesma forma que Nossa Senhora ela foi profetizada no Antigo Testamento, ela foi pensada. Isso muitas vezes é uma dúvida no coração dos católicos, sabe? Os planos de Deus. Então, quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, ela não foi qualquer menina que estava ali e de repente foi escolhida. Nossa Senhora ela foi pensada por Deus, ela foi planejada. E tanto que Nossa Senhora, como dogma da igreja, ela nasceu sem o pecado original, né? Ela é imaculada. Então foi alguém pensado por Deus. Também São José, ele foi pensado por Deus para ser o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso muitas vezes traz essa dúvida no nosso coração, porque às vezes a gente acha, algumas pessoas acham assim, não, São José estava ali, era o noivo de Maria, e aí ele foi lá, e aí por isso ele ficou com medo e fugiu, porque ele não estava preparado, e nada disso. São José ele também foi preparado, Deus também sonhou com aquele que seria o pai, aquele que cuidaria do seu filho, né, que cuidaria do nosso Senhor Jesus Cristo. E não poderia ser qualquer homem. Tinha que ser realmente alguém muito especial. E já existem profecias, né, já no Antigo Testamento, que relatam. Por exemplo, relatam que o Messias viria da casa de Davi. Então, por exemplo, quando há o recenseamento, né, eles vão para Belém, por quê? Porque São José, que era o homem, então o recenseamento era feito na cidade da linhagem do homem. Então, eles vão para Belém por causa de São José. Então, Jesus nasce em Belém por causa da linhagem de José. Também, quando lá no profeta Isaías, que o profeta Isaías ele faz aquela menção de que nasceria de uma virgem, no profeta Isaías também ele já faz a profecia de que o Messias ele veria de um ramo da casa de Jessé. E quem é Jessé, se não alguém da família de Davi? E que também viria a ser da família de São José. Então, é alguém pensado, é alguém planejado. E no Antigo Testamento também nós vamos encontrar a figura de José do Egito, que era um jovem virtuoso, que causa inveja aos demais devido à sua intimidade com Deus.
ele é jogado para o Egito. Lá ele é encontrado, né, e criado pelo faraó. E ele traz por sonhos, a profecia por sonhos. E alguns, né, patriarcas da igreja falam que essa característica dos sonhos é uma característica hereditária. Então, essa capacidade de São José receber em sonhos as profecias de Deus é algo que já vem da sua linhagem de família. Então, é muito bonito quando nós estudamos a vida, né, a Bíblia, e nós vemos a palavra de Deus e ver que Deus sonhou. Deus sonhou e Deus planejou a vinda do nosso Salvador. Então, São José é alguém muito especial. E é por isso que a gente começa perguntando assim, quem é São José para você, Sara? Quem é São José assim na sua história? Paulinha, eu fico muito emocionada, assim, na verdade, escutando você falar sobre São José de forma tão teórica, trazendo tantos contextos históricos. E a minha relação com São José é muito amorosa, sabe? Não saberia falar exatamente esses contextos históricos todos, mas a relação que eu criei com São José foi através do amor, né? Eu sempre tive nele um exemplo de trabalhador, de ser humano, de um santo que ele conseguiu cuidar de todas as coisas. Então, ele é um molde, um modelo, uma seta, né? Ele aponta para o céu, para o caminho que a gente deve seguir. Então, São José, ele além de ser um modelo fiel, né? Ele é um pai adotivo, não só de Jesus, mas também nosso. Sempre que eu penso nas virtudes e na vida de São José, a minha vida ela se torna pequena, né, diante de tudo que ele conseguiu ser, né, as virtudes que ele carrega, do silêncio, do trabalho, do cuidado, da escuta. Então, São José, ele dentro do contexto mesmo, assim, da minha vida, ele tem um papel muito importante de modelo, né, de espelho, de exemplo. Uma característica muito grande, né, de São José, e a gente deixa muito claro isso, é porque ele não é um intruso na história da salvação. Né? Sabe, ele não é alguém que chegou de repente ali e apareceu para São José. Ele não é um intruso. Como, né, fez o contexto, ele foi planejado e dizia que o Messias, o Salvador, viria da casa de Davi. Então, São José, ele traz essa ideia de o pai davídico do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o anjo aparece para São José em sonho e fala assim, José, da casa de Davi. Então, São José traz em sua personalidade a honra, a linhagem real de Davi. Aquele que foi rei, porque Davi foi o rei, mas foi o mais humilde de todos os reis. Aquele que soube abrir mão, né, que teve a riqueza na sua mão, que foi muito rico, mas sobre abrir mão de todas as riquezas, porque também era o pastor das ovelhas. Olha que engraçado quando a gente pensa no rei Davi, né? Aquele que é rei e ao mesmo tempo está com as ovelhas, está com o povo, tem o cheiro das ovelhas. Então, São José é esse, que ele é da nobreza, né? Ele traz na nobreza no seu sangue, mas São José é carpinteiro. E é assim que denomina ele, né, na Bíblia. Jesus fala assim, não é esse, aquele, o filho do carpinteiro? Né? Então, assim, era alguém conhecido na região. E outra característica que traz de São José é o justo. Eu acho muito bonito quando a Bíblia sempre tenta trazer algo que caracterize a personalidade. Ou seja, o justo, aquele que cabia justamente, estava pronto e era o preparado, o justo, que cabia propriamente naquela missão que foi dada a ele. Então, era um homem preparado para aquilo que ele estava destinado a ser.
E São José, ele não é um intruso também nas nossas vidas, como você fala. Ele é essa sensação de ele é um pai adotivo que nós podemos trazer. Então, como criar essa relação, iniciando, como criar essa relação com São José de paternidade? Que ele seja um pai, assim, na nossa vida. São José, ele, além de ter as virtudes e características humanas específicas dele, ele foi um pai exemplar. Tem um conto do padre Mateus que Jesus perguntou uma vez, né, para São José: Pai, o que é que eu preciso fazer para me tornar um homem forte? E José disse para Jesus o seguinte, que ele precisaria ter um coração manso e humilde. Então, Jesus disse assim: mas como, pai? Como? Sua força não vem de você, vem de Deus. Você será esse homem forte, porque a força que vem de Deus. E quando a gente fala sobre isso, né, quando eu vejo um exemplo de pai que traz essas verdades, né, isso fala muito sobre o que São José representa também para a gente. Ele nos ensina a ter esse coração manso e humilde, né? Para que, se a gente realmente quiser ser forte, a gente tem que se inspirar nessas características. Então, ele, como pai, ele também educa, não só Jesus, mas também a gente. Sim. E agora nós vamos para mais um quadro aqui do nosso podcast, o Voz do Interior. Enfatizamos o novenário e a festa da comunidade de São José lá no Rodeadouro, dos dias 15 a 19 de março. E agora nós iremos assistir e conhecer um pouquinho sobre a história dessa comunidade tão linda aqui da nossa paróquia. Aqui é da comunidade do Rodeadouro. Rodeadouro é uma comunidade muito antiga, né? Desde os nossos antepassados, para eu dizer que tem tantos anos, não sei informar. Só sei que muito mais de 100 anos tem, que meus pais, né, meus avós, né, contavam que aqui sempre era uma comunidade muito pequena, bem poucas casas, mas já existia. E assim mesmo com essas poucas casas, já existia também um padroeiro na comunidade, que é São José. E que hoje a Rodeadouro cresceu, desenvolveu um pouquinho, né? Mas que nós continuamos, né, nessa jornada de fazer movimentos na comunidade, como festa de padroeiro, tem penitência, né, alimentadores de alma e disciplinadores. Também nós temos uma escola também pequena, mas temos, né? Antes não existia, mas hoje existe, né? E assim a gente comemora o padroeiro nosso, a partir do dia 10 a 19 de março, né? Sempre, todos os anos, é um movimento muito grande, junta muitas pessoas, que muitas pessoas têm devoção por São José, e aí sempre eles estão presentes nessa festa. E falar assim na antiguidade da comunidade, os antigos e os historiadores de Juazeiro, como a professora Maria Isabel, ela disse que essa comunidade é uma comunidade quilombola, porque surgiu com um africano aqui, né, que fugiu, né, do quilombo e veio parar aqui. E com isso foi aparecendo, aqui só tinha movimento nas barcas, né, que subia e descia, levando e trazendo mercadorias, pessoas.
E nisso foi surgindo a comunidade. E é isso aí. Mas nós temos nós tínhamos uma igreja bem pequena, né? Mas no ano de 1960, foi um ano de muita chuva e essa igreja veio desmoronar. Aí surgiu outra igreja também pequena. Quanto à festa do padroeiro, cada ano que se faz, assim, tem uma pequena modificação. Nós passamos 2 anos com a pandemia, né? E esse ano nós estamos voltando, né? Com procissão, com novenário, né? E sempre tem uma modificação. Os nossos antepassados diziam que sempre a comunidade era pequena, mas sempre essa festa sempre juntava a gente. E hoje nós também temos a população da comunidade, das comunidades circunvizinhas, do município de Juazeiro, né? Vem muita gente prestigiar São José aqui na nossa comunidade. E essas coisas que tem nos festejos, tipo os versos de São José, como é que começou isso? Foi alguém específico que criou da comunidade? Olha, hoje eu estou com 74 anos e quando eu tomei esse entendimento desses movimentos... E continuando o nosso bate-papo, uma característica de São José é que ele é o patrono universal da igreja. Então, no dia 8 de dezembro de 1870, o Beato Pio IX declarou São José como o padroeiro da igreja. O que foi muito, na época, né, quando a gente lê os relatos, foi muito aclamado, porque apesar da igreja ter mais de 2.000 anos, querendo ou não, é muito recente, né? 152 anos dessa proclamação. Dentro da história da igreja, né? É realmente recente. É recente. E também, agora em 2019, né, 2020, o Papa Francisco fez essa, né, devoção de 150 anos da proclamação de São José. Fala para nós um pouco, Sara, da importância da igreja, né, aclamar São José como patrono e coloca também, explica, por exemplo, que São José é único não, mas é um dos poucos santos que tem duas festas, duas memórias litúrgicas. Fala um pouco pra gente. Pois eu acredito que a igreja, né, tem escolhido São José como patrono, porque eu até dentro das minhas pesquisas que eu estava fazendo sobre São José, eu vi que, na verdade, São José ele ensina a cuidar das coisas de Deus com zelo, simplicidade, né, diligência, de serviço. E são lições que a igreja precisa realmente aprender com São José. Outra característica que São José tem, né, que é a obediência e confiança a Deus. São José estava sempre atento a escutar a voz de Deus, coisa que a igreja precisa fazer sempre para tomar decisões assertivas, né, rumo à santidade. E é interessante porque, por exemplo, São José agora é uma festa que é no meio da Quaresma. Pois é. Veja o tamanho e a importância de São José, né, dentro da vida da igreja, que mesmo no meio da Quaresma a gente para uma festa, né? Porque principalmente São José ele é um modelo perfeito, né, de como seguir e viver a Quaresma através da oração, do jejum e da penitência. E São José ele tem essas características e nos ensina a isso. E aí eu estava até lembrando aqui, quando a gente falou, né, da questão da igreja, da importância que São José tem na vida da igreja, eu lembrei dos 4 sonhos de São José, né? O primeiro sonho foi quando o anjo ele apareceu, né? Veio quando ele estava bem angustiado ali, meu Deus, deixa ou não deixa, Nossa Senhora? E o anjo veio e falou
que ela estava grávida e que era do Espírito Santo. E nesse momento a igreja ela aprende a escutar a voz de Deus, né? Com São José, que ele escutou e disse imediatamente sim. No segundo sonho, a gente fala sobre aquela passagem que o anjo falou para que José ele fugisse para o Egito, né? E aí ele faz tudo isso para proteger, né? Tanto a mãe como, né? Como Jesus. E isso também é um papel da igreja, proteger Nossa Senhora, né? Proteger toda a história dentro dos dogmas e das questões da nossa igreja. E aí, os 2 últimos sonhos de São José foi um que, quando ele estava voltando para a terra de Israel, e aí ele foi e escolheu, né, no terceiro sonho, ele teve esse sonho para que ele fosse por um outro caminho, né? Esse caminho era uma estrada que era menos perigosa. Então, São José também vai mostrando os caminhos que a igreja deve tomar, né? Seguir. E, por fim, que eu acho que tem muito a ver com nosso tema atual, né? Que no quarto sonho, ele protege Jesus, né, de Herodes, que queria matar o menino Jesus. Sim. Então, ele também ensina a igreja a proteger a vida desde sempre, né? Então, de fato, a gente e a igreja tem muito a aprender com São José. Muito bom isso. E falar em proteger a vida nos deu o gancho perfeito agora para o nosso quadro pancada aqui do podcast, que se chama Martelo dos Hereges. Roda aqui. De certa forma, Jesus, Maria e José são o núcleo primordial da igreja. Jesus é o homem e Deus, Maria a primeira discípula, é a mãe, e José o guardião. São José ele traz esse traço que foi de guardar, de proteger a vida. São José ele faz esse movimento de proteger a dignidade de Maria, né? Primeiramente, quando José ele tem esse intuito de fugir, ele quer fugir para proteger Maria. Isso. É um guardião. Depois ele vai além, né, para proteger a vida de uma criança que Herodes queria matar. Então, São José ele traz esse forma cristão que nós temos que ter, de guardar e proteger a vida. E como nós estamos sendo bombardeados, como a igreja, como a vida tem sido bombardeada por todos os lados. Existem pessoas ofendendo, querendo retirar a vida. E eu clamo a você e a mim, a todos que estão aqui, para nos unirmos a São José nessa batalha e defender a vida e tomarmos essa posição de guardiões mesmo, desde a vida na sua concepção até a morte, até o fim natural que é dado a ela. Nós temos esse dever, essa missão como cristãos de defender e guardar a vida. Meus amados, quantas e quantas vezes nós estamos nos silenciando e nós estamos nos omitindo na defesa da vida. Quantas notícias nós estamos recebendo a todo tempo em países e em vários lugares o aborto sendo legalizado, o aborto sendo permitido e muitas pessoas começando a se abrir à ideia de que uma vida ela não é importante. E se nós formos pensar, nosso Salvador
ele nasceu de alguém que não estava segundo os moldes de sociedade pronto para conceber. Era uma jovem, era uma adolescente, que não estava ainda morando com o seu marido, né? Ainda estava naqueles momentos de noivado, né? Das núpcias, e que recebe o Espírito Santo e com temor diz: sim, eu acolho a vida, eu acolho o Salvador. E a partir desse sim corajoso de Maria, hoje nós proclamamos a salvação. Quantas e quantas vezes nós mulheres nos omitimos e chegamos a até dizer: não, talvez aquela mulher tenha o direito de dizer não. Nós não estamos falando, nós não estamos brincando com qualquer coisa. Nós estamos falando de um ser humano, de uma vida. Nós não temos o direito de tirar a vida, de não permitir que alguém viva. E muitas vezes nós somos questionados da seguinte forma: a mulher precisa ser defendida. Certo, concordo. Mas aquele feto que não tem voz, que não tem um lugar de fala, ele precisa ser defendido. E somos nós, cristãos, nós, igreja, que defendemos essa vida. É nós que precisamos ser a voz desse feto, dessa criança que quer nascer. Então eu te chamo hoje, neste dia de São José, para nos unirmos a este padroeiro e nos colocarmos. Nós devemos guardar a vida a qualquer momento. E não apenas quando nos é proposto, nos é ocasionalmente legal, né? Então, Jesus nasceu frágil. O nosso Salvador nasceu frágil, simples, como um bebê. Então, que nós possamos tomar São José como modelo e nos colocarmos fortemente nessa defesa da vida. Hoje, Paulinha soltou o verbo. Martelo dos hereges. Sara, voltando para o bate-papo, você já falou muito durante a conversa sobre essas virtudes de São José. Esse homem que recebeu esses títulos, essas virtudes, e que nos ensina muito a viver como ele viveu, essa forma tão linda de ser um pai, de ser um belo homem. E principalmente sobre esse silêncio, né? Porque a gente fala muito e não escuta. Eu acho que São José não tem nenhuma fala na Bíblia. Tem não? Maria tem algumas, tem poucas, mas falou ainda. Mas São José, mesmo sem falar, ainda falou muito. Então, como nós podemos viver essas virtudes? Quando a gente fala de virtudes, e as virtudes de São José, né? Quando a gente entra nas virtudes cardeais, as teologais, a gente tem realmente a referência maior, né? Que é a caridade, que é o amor. Uma das imagens que eu gosto muito de rezar, né? Sobre ela é a do Pai amoroso, que é uma imagem que Jesus está abraçando José. E ele, quando eu me aproximei, foi através do amor, como eu falei. Às vezes a gente que tem fé, é mais difícil para a gente abandonar algumas coisas do que para aquelas pessoas que não têm fé. Porque às vezes a gente se sente tão amado por Deus, né? A gente sente esse cuidado nas pequenas coisas. Então, São José é esse pai amoroso que chega junto na hora que a gente mais precisa. Então, quando a gente vai passando, né? Então, a gente tem a fé e a esperança, né? As virtudes, as grandes virtudes.
que só um homem de muita fé para dizer um sim, como o sim dele, né? Então, quando eu vejo a fé de São José, eu vejo o quanto que a minha fé ainda é pequena, né? O quanto que eu ainda quero saber de todas as coisas, eu quero saber o porquê, como é que vai acontecer e tal. E com São José, ele ensina a gente a viver dessa forma, né? De forma cega, de silenciar, ouvir e dizer sim. Quando a gente vai para a virtude da esperança, né? Ele sabia para que o menino tinha vindo, né? São José sabia. Então, é você confiar, né, cegamente nos planos de Deus. Então, quando a gente vai para as outras virtudes, né, a temperança, a prudência, a justiça, ele é o justo, né, que a gente fala sobre as medidas, ele sempre foi muito comedido em todas as coisas. Então, eu olho para a minha vida e muitas vezes eu não sei o tempo, né, o limite de todas as coisas dentro da temperança, o meio termo, né, ai meu Deus, eu tenho que ser mãe, mas eu tenho que trabalhar e eu tenho que também ouvir a voz de Deus. E São José foi esse modelo, né, perfeito de temperança. Ele soube ser bom em tudo, né? Não só ser bom, mas fazer tudo de forma bem feita, para a honra e glória do reino de Deus, né? Então, quando a gente fala sobre São José, realmente é uma escola, quando a gente vai se aproximando dele. E São José, assim, é interessante porque na comunidade dos viventes, a gente acaba estudando muito sobre os santos, porque dentre alguns passos diários que a gente faz, a gente estuda profundamente a história dos santos. E em um dos anos que eu estava estudando sobre Santa Teresa d'Ávila, né, eu aprendi também com ela essa devoção a São José. Em todo Carmelo tem São José, porque de fato ele é aquele modelo, né, de silêncio. No Carmelo, ali as irmãs, elas vivem essa vida intensa de oração e silêncio, escuta da voz de Deus. E tudo isso dita muito, né? Então, de fato, o São José, ele ensina muito como a gente não só viver essa vida de oração e estarmos atentos à voz de Deus, como também hoje, nos dias de hoje, ele nos ensina que é possível, sim, a gente conciliar todas as coisas. Ele trabalhava, ele era pai, esposo, né? Então, assim, embora ele estava ali, né, nos bastidores, mas ele tinha a sua importância. E hoje, tocando ainda no assunto sobre, né, defesa da vida, ele foi um pai exemplar, né? E como o mundo carece desse exemplo, desse modelo paterno, né? Então, ele não é só um pai de Jesus, mas ele também acaba sendo um pai espiritual para a gente. E aproveitando esse tempo da quaresma, quem ainda não se confessou, os plantões acontecem aqui na Matriz, nos dias de terça, quarta e quinta, de 9 às 12, de 14 às 17 horas. E também estamos tendo Via Sacra aqui toda sexta-feira, às 19 horas. Muito bem. E voltando para esse momento, Sara, eu queria que... eu sei, pode parecer, né? Vamos entrar agora um pouquinho na sua intimidade, nessa ligação sua com São José. Você como uma consagrada a São José. Eu nunca fiz uma consagração, assim, dizer que eu sou uma consagrada a São José, por exemplo, nos moldes de uma consagração a Nossa Senhora. Eu sei que existe a consagração a São José, mas eu, por exemplo, eu nunca fiz. O que eu tenho são as pequenas devoções, né, como você falou, como modelo, né? Então, algumas coisas eu já partilhei, né, antes de começarmos o episódio contigo.
E algo eu já partilhei até aqui no podcast, né, e eu reforço, que foi uma prática que eu aprendi com um amigo meu lá em Recife, e que me ajuda muito, que, por exemplo, logo que eu vou iniciar o ano, nessas organizações, metas do ano e tudo, eu sempre chamo São José, né? Eu faço uma oração e eu chamo São José para me ajudar a organizar o ano. Porque, para mim, São José é esse molde, realmente, né? É alguém, primeiramente, que serviu a Deus. E eu preciso servir a Deus, né? E eu sempre tenho isso na cabeça, porque, por exemplo, diferente de outras pessoas na minha área e na minha convivência, eu tenho um serviço que é o serviço a Deus. Sim. E que é e tem que ser uma prioridade na minha vida. Então eu não tenho o tempo, né, as disposições que alguns têm, porque eu tenho esse tempo, né, que é reservado à igreja. Arthur a semana inteira. De segunda a segunda está na igreja, ao serviço do Senhor, louvado seja. Eu tenho uma questão profissional, né, que como São José ele era carpinteiro, ele tinha que prover, né, ele tinha que sustentar a família de Nazaré, né, então ele tinha que trabalhar, então, ele tinha que servir a Deus e ele tinha que trabalhar, ele era o carpinteiro. Então eu pergunto muito a Deus se eu preciso trabalhar, eu preciso prover a minha família e os planos e tudo, né? Preciso pagar os boletos. E São José, ele é o cara da família. Sim. Ele é o pai, ele é o esposo, ele estava para a sua família, ele é um modelo de guardião da sua família. Então eu peço muito a Deus que eu consiga, como São José, né? E eu peço a São José que ele me mostre como servir a minha família, como eu não abandonar o serviço da minha casa, que eu não acabe indo para a igreja, que eu acabe indo para o mundo profissional e que eu esqueça da minha casa. Então, São José ele nos mostra como estar nisso tudo. E nós que vivemos, nós sabemos que é muito difícil o equilíbrio. Muito. Né? Parece que uma hora o trabalho está penando, daqui a pouco a gente não está servindo a igreja, a Deus como deve, daqui a pouco a família está reclamando e a gente fica nesse, meu Deus, né? E aí eu queria que você partilhasse dessa sua intimidade com São José, como São José vem ajudando assim na sua vida, e assim, mas que você fique muito livre para a gente não quer ser intrometido, não, mas que você seja muito livre para contar para a gente como é essa consagração a São José e como São José mexe assim, age na sua vida. Eu tenho uma história meio longa com São José, né? Desde que eu casei, ele é meu companheiro. Então, eu tenho uma história de casamento que eu não era casada na igreja. E, assim, foi luta, né? E haja pedido a São José. E, realmente, eu sei que tem a intercessão dele também na conversão, né, do meu esposo e na nossa estrada dentro da igreja e dentro do que a gente acredita. Então, eu tenho uma devoção privada, né, que os meus filhos eles são batizados no dia de São José, né? Eu, além de consagrá-los à Nossa Senhora, nós temos essa devoção privada a São José e em honra e glória mesmo a conversão da nossa família, né, que foi mediada também por ele. E além disso, eu tenho essa uma devoção privada. Existe um livro, existe toda uma questão que eu não saberia explicar exatamente o passo a passo, porque, de fato, ainda não é disseminado, não é bem conhecida essa consagração. Significa que porque eu sou consagrada a Nossa Senhora, eu não posso me consagrar a São José. Não, pode sim, pode fazer as duas consagrações. Não sei se aqui existe, né? Mas eu desconheço alguém que faça por aqui essa consagração a São José. Mas
eu acredito que a partir do momento que a gente tem o desejo ardente no coração, ele vai dando o jeito dele, né? Então, além dessa devoção privada, dessa questão da oração com meu esposo, eu diariamente, quando eu não consigo ir nas missas, né? Porque realmente é um desafio a gente conciliar todas as coisas e ainda na missa diária, enfim. A gente tem o hábito de assistir à missa, né, cedinho, e os meus filhos, desde pequenininhos, que cantam a música de São José, é bem lindo de ver. Mas, assim, São José, ele teve ele vem realmente fazendo parte da nossa vida de forma muito concreta, né? Quando a gente fala em devoção, né? Quando a gente fala em intercessão, para algumas pessoas é até estranho, né? A gente, poxa, como assim, né? E quando eu engravidei do meu terceiro filho, que por sinal o nome dele é Joseph, não é José. Por que não é José? Porque eu, no meu silêncio, eu intuí, né? Na verdade, assim, eu tive uma sensação de que seria menino, né? Através dessas missas diárias a gente assistindo, e lá na TV Aparecida existe uma capela de São José. E, de repente, assim, eu, enquanto meditava sobre a chegada de Jesus, era perto do Natal, e enquanto eu vinha meditando sobre, é menino, é menina, né? Eu tenho que, não sei qual é o sexo do meu filho, veio muito isso, né? Veio assim, aproximou a gravação, um closet, e apareceu o nome Joseph, e acima desse nome tinha um bebê. Então, naquele momento, assim, eu olhei e a tela ficou meio congelada, assim. E eu olhei, assim, eu vi o bebê, vi o nome, vi o bebê, vi o nome. O menino vai chegar, né? Tá para chegar. E eu disse, eu não preciso fazer mais ultrassom. Vai ser um menino e ele vai ser Joseph. E, assim, a chegada de Joseph foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque eu fui realmente, assim, entendendo algumas coisas, né, dentro da maternidade, dentro do meu papel nas virtudes, né? Eu senti muita vontade de estudar sobre isso, estudar sobre educação. E isso veio depois de Joseph, né? E eu já estava grávida, né? Isso foi perto do Natal, mas aí quando chegou em meados de fevereiro, a gente passou por uma grande provação na nossa família. A gente foi na época do Covid, né? Ainda não tinha ninguém vacinado. E todo mundo pegou Covid na minha casa, né? Inclusive eu, que estava grávida de aproximadamente uns 7 meses de Joseph. E naquela época, assim, a gravidez era algo de risco, né? Para Covid. E, assim, foi um momento muito desafiador, né? E minhas taxas, na verdade, assim, eu fiquei muito bem, né? Mas o meu esposo não. Meu esposo, ele ficou muito grave, né? Muito grave mesmo. E nesse momento foi onde eu entendi a força do coração manso e humilde, né? E era interessante porque eu estava com Joseph no ventre, né? Então, sempre que eu olhava para dentro de mim, eu sabia de onde é que eu tinha que, além de Jesus, né, encontrar minhas forças. E foi muito interessante porque quando a gente foi internado, porque meu esposo ele foi para o hospital, eu estava com ele também, todo mundo muito preocupado comigo, né, que estava grávida e tal, e de repente eu estava com ele no hospital, e aí falaram que ele teria que ir para a UTI,
né? E nesse momento, assim, estava passando na TV, era o primeiro dia da novena de São José. E, assim, eu lembro da cena porque o meu esposo, ele não imaginava que ele iria para a UTI, né? E quando aconteceu isso, ele ficou com muito medo, né? Ele ficou com muito medo. E eu precisava ir embora, eu não podia mais ficar ali com ele, né? Então, naquele momento, eu tento ser meio calminha, né? Mas eu fiquei com muita raiva dele. Imagina. Eu disse, peraí, meu filho, vamos lá. Olha ali o que está passando na TV. Hoje é que dia? Hoje é o primeiro dia de quê? A gente nunca passou uma missa de São José sem estar perto dele. Você, olhe, presta atenção. Hoje é dia 10, você tem até o dia 19 de março para sair dessa UTI. E aí, assim, foi uma coisa que veio, realmente, né? Então, depois eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus do céu, eu falei isso de onde? Né? Por que eu falei assim, desse jeito, com esse estranho, assim? Diferente. Mas isso me sustentou, né? Isso foi ao longo dos dias, assim, me sustentando. Uma autoridade do Espírito Santo. Cada ligação que eu recebia dizendo que ele estava muito ruim, eu me segurei nisso, né? Nessa questão de que no dia de São José, né? Ele estaria assistindo à missa. E aí, quando foi dia 19 de março, o médico da UTI me ligou dizendo que ele estava de alta da UTI. Louvado seja Deus. E aí, assim, foi muito emocionante, porque o que é que acontece? Nós somos da paróquia da Capelania Militar de São José, né? E nessa época foi bem na segunda onda do Covid que fechou todas as igrejas, né? E eu só chorava, assim, né? Sem acreditar em tudo que estava acontecendo, e o padre Cleiton me mandou o missal e eu imprimi e fui levar no hospital para que ele acompanhasse a missa do quarto, né? Que ele tinha saído da UTI. E eu não tinha igreja para eu ir, né? Então eu assisti a missa do lado de fora da igreja, o bispo dentro, celebrando, né, a festa de São José. E chovia, né, como a tradição, e eu grávida, enfim, foi realmente muita gente, depois de tudo que aconteceu, acreditou, né? Sim. Que não é algo subjetivo, de verdade. Quando a gente tem fé, a fé ela move montanhas. Foi bonito de ver, assim. É realmente forte, porque a gente tá vivendo, né, hoje aqui nesse momento de gravação, uma batalha, né, para gravar. Nossa Senhora! E parece que é uma batalha muito além do que os olhos veem, né? Uma batalha espiritual mesmo, né? Os infernos tremem. E nós sabemos hoje as forças do inferno contra as famílias. Sim. Né? E quando nós vemos isso, a força de uma família, né? E tanto o testemunho assim e a proteção de São José, né? Essa proteção da igreja, a proteção com as famílias, com a vida, né? Com a vida de Joseph, com a vida do seu esposo, com a vida da família de vocês. Sim. Porque, de fato, quando a gente olha para a família, né? A gente vê que quando desestrutura um pai ou uma mãe, inclusive nesse período, né, de enfermidade, a gente vai passando por muitas questões, né?
porque de fato a gente fica sem saber o que vai acontecer, qual vai ser o desfecho final dessa história. E estando grávida, a gente fica muito mais sensível. Mas, de fato, quando Jesus disse para São José, São José disse para Jesus naquela historinha de que forte é quem tem um coração manso e humilde e coloca a confiança em Deus, né? Eu experimentei dessa força, né? Que, na verdade, o tempo inteiro, de onde vinha, não sei, essa calma e essa confiança. E, assim, hoje eu vejo o quanto que é importante, né? A gente colocar e ancorar a nossa fé, a fé da nossa família, a gente explicar e falar isso para os nossos filhos e vivenciar isso não só na teoria, né? Porque a prática aqui, de fato, ela solidifica a nossa confiança, não é uma devoção assim sem matéria, Sim. né? Então, a partir do momento que a gente vê o quanto que as famílias elas estão sendo atacadas, né? O quanto que os pais muitas vezes eles esquecem do seu papel, o quanto que a gente, enquanto família, tem, né, na educação dos nossos filhos e nas escolhas que a gente faz, né? Então, eu acredito que não é em vão essa devoção, né, à pessoa de São José. Né? A gente não está falando de um papel ou de uma estátua, a gente está falando de um homem que existiu, né? É real. E é muito forte quando você fala sobre essa intercessão de São José. E antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, você estava contando uma história muito linda sobre a escada, né? E eu acho que não tem como a gente fazer um episódio inteiro e não falar sobre essa história. Então, conta pra gente um pouquinho sobre essa história tão linda de intercessão. Então, é uma história que tem sobre a escada mais perfeita do mundo. Então, foi uma história lá que aconteceu nas Irmãs de Loreto. E aí elas construíram um lugar, um prédio novo, que levou uns 5 anos para ser construído. E o arquiteto lá, o engenheiro, enfim, eles não calcularam direito lá as coisas e encheram demais a igreja e tinha um espaço, né, tipo um mezanino, ficava mais ou menos uns 6 metros de altura. E aí as irmãs foram atrás dessa pessoa que tinha feito a construção, ele não estava mais disponível, tinha falecido, enfim. E de repente as irmãs disseram, vamos pedir a São José. Todo mundo que pede qualquer coisa, ele concede. Então vamos pedir a São José. E aí eles fizeram a novena de São José. E de repente apareceu um carpinteiro desconhecido com poucas estruturas, assim, era éguas, esquadro, poucas coisas, né? Não existiam muitas ferramentas. E ele construiu uma escada tão elaborada que ela tinha, salvo engano, 33 degraus. E ela não existia nenhuma coluna de sustentação. E ela é toda cheia de detalhes, né? Depois, as irmãs, né? Acabou a construção, foi feito de forma muito rápida, acho que foi 1 mês. Me perdoem se eu estiver falando besteira nesses dados mais detalhados, mas, enfim, não encontraram mais esse carpinteiro e procuraram jornais, enfim, ninguém encontrava essa pessoa. E aí depois foram ver qual era o tipo de madeira, de onde é que tinha saído essa madeira e realmente ficou isso, né, que é conhecida como a escada de São José, que é a escada mais perfeita do mundo. Interessante, né? Não, é interessante porque, por exemplo, eu sou muito devota de São José, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa história e realmente encantadora, assim. E aí, terminando aqui o podcast, eu vou caçar tudo, saber sobre a escada de São José. É muito lindo esse poder de intercessão que a nossa igreja tem. Sobre tudo, sobre até uma simples escada. Ainda tem gente que duvida Pois é. E eu acho que esse episódio merece uma curtida e uma compartilhada, não, Arthur? Merece.
você vai descer, você vai clicar aqui embaixo, vai deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e Interagir conosco. lá no Instagram. Interage conosco no Instagram do Pode Ser Santo. Você que segue a gente no Instagram da paróquia, segue a gente no Instagram do Pode Ser Santo, que nós vamos estar postando conteúdos exclusivos lá no Pode Ser Santo. Então vale a pena você estar atento ao nosso Instagram também. Segue a gente no canal do YouTube. Se você não segue ainda, está assistindo esse episódio e não segue a gente no canal do YouTube, por favor, nos segue e dá uma curtida nesse episódio. Sara, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha gente, pelo espaço. Falar sobre São José foi um grande desafio. Enorme. Só me mostra hoje o poder desse santo mais ainda. Eu digo direto, eu queria tanto, meu Deus. Eu peço tanto as virtudes de São José, sabe? Só queria um pouquinho só. Um pouquinho de cada já dava. Mas ele é um grande exemplo, um grande padroeiro, assim. E um grande intercessor. Então, eu sei que ele intercedeu, porque nós tínhamos várias coisas programadas, e aí do nada a gente disse, não, tem que ter um episódio de São José. E aí, esse episódio era para ter saído na semana passada, e aí aconteceu, não. Então, esse episódio vai ser lançado no dia 19, que é o dia de São José. Então, apesar de ter muitos problemas, tem muita providência. Então, nós acreditamos muito nessa intercessão. E eu queria agradecer a você, porque é uma intercessão, a providência de São José, sua presença aqui conosco. Ai, amém. Foi muito bom, sabe? É porque a gente não posta, a gente não tem ainda um quadro como, tipo, bastidores. Mas os bastidores de hoje são icônicos. Mas, assim, muito, muito obrigada. Muito eu obrigada que agradeço. Pelo testemunho, pela Você sua nem presença. imagina o quanto que os meninos não queriam me deixar vir. Aí é bom que eles vão assistir, não sei se eles assistem. Eles pediram um link. Pois é. Mãe, você vai lá, manda pra gente ficar vendo você. Oh. É isso, eu queria agradecer muito. Agradecer a você que nos assiste, que não tem nos acompanhado. Chegamos ao episódio 10 desse projeto. Chegamos. E louvado seja Deus, Amém. por essa caminhada que nós estamos construindo. Então, é isso. Muito obrigada a participação de todos e tchau, 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 povo tchau. santo.